De uns tempos para cá, alguns animes dos anos 90 vêm sendo revisitados por certas empresas e isso tem dado a uma nova geração de fãs a oportunidade de conferir histórias clássicas por meio de animes totalmente refeitos e ou adaptações live action bem interessantes. Contudo, não podemos negar que ainda há muitas atrações que precisam ser resgatadas. E claro, ainda há muitas produções lendárias que, apesar de já estarem com um visual meio defasado, ainda merecem uma atenção especial por parte daqueles que são realmente fãs do mundo dos animes. Sabendo disso, o Geek Ninja resolveu montar esta seleção com 15 animes dos anos 90 que ainda merecem total atenção. Como irá notar, citei algumas obras que já receberam remakes e ou adaptações live action, mas não deixei de citar atrações que ainda podem ser resgatadas. Vamos dar uma olhada na lista? Dando início a esta seleção com animes dos anos 90 que ainda merecem uma atenção especial, temos Neon Genesis Evangelion. Sim, eu sei bem que essa é uma obra que divide opiniões até hoje e há até versões mais recentes que corrigem vários problemas da produção, mas não podemos negar que o anime é lendário. Ao longo dos 26 episódios da série original, podemos acompanhar o personagem Shinji Ikari controlando um mecha conhecido como EVA-01 em batalhas contra os anjos. O anime tem uma pegada bem filosófica e é isso que acaba afastando muita gente, mas também foi isso que ajudou a produção a superar o teste do tempo. Para aqueles que entraram na onda dos animes cyberpunk após o sucesso do Cyberpunk Mercenários, Ghost in the Shell é um prato cheio. Esse longa animado já ganhou remakes e adaptações para o cinema, mas nenhuma das produções derivadas chegou a captar tudo aquilo que ele tem de melhor. De modo geral, a história do longa foca na personagem Motoko Kusanagi, que é uma agente da lei cheia de implantes cibernéticos. À medida que a trama vai se desenvolvendo, podemos ver a heroína protagonizando belas sequências de ação e momentos em que ela sente que está perdendo o contato com sua humanidade. Apesar de não ter ficado muito conhecido aqui no Brasil, o anime Outlaw Star conseguiu se tornar um verdadeiro ícone cult, que até hoje é lembrado pelos fãs mais fervorosos do mundo dos animes. Aliás, atualmente dá até para a gente curtir a série por meio do Crunchyroll. E sim, essa é uma alternativa que merece muita atenção, já que estamos falando de uma trama com uma pegada sci-fi que remete ao Velho Oeste e comandada por um protagonista memorável. Portanto, se você não conferiu essa série lá na década de 1990, é bom corrigir esse erro o quanto antes. Recentemente, o anime Pokémon passou por uma grande transformação, pois seu eterno protagonista, o icônico Ash Ketchum, meio que se aposentou. E quem conferiu a despedida do herói deve ter se lembrado da primeira vez em que ele e o Pikachu deram as caras no mundo dos animes. Quem acompanhou o início da série sabe que Pokémon não foi apenas um dos maiores animes dos anos 90, mas também o responsável por uma verdadeira febre. As crianças da época ficaram fascinadas com os monstrinhos de bolso e tenho certeza que muitas delas, hoje adultas, continuam amando o Pikachu e companhia. E como eu citei o lendário anime Pokémon, nada mais justo do que falar sobre Digimon Adventure. Afinal, esse anime conseguiu rivalizar um pouco com os monstrinhos de bolso da época ao introduzir o conceito de monstrinhos digitais e alguns personagens icônicos. Vale lembrar que o anime ganhou um reboot em 2020 e a história original passou por algumas transformações. Logo, um exercício bem interessante é revisitar os episódios da década de 1990 antes de curtir a nova aventura, a fim de verificar qual versão é a melhor. Cowboy Bebop é um anime tão lendário que a adaptação live action, mesmo não sendo tão ruim quanto tantas outras produções vergonhosas, acabou sendo cancelada pela Netflix. E a verdade é que realmente vai ser difícil algum produto derivado conseguir replicar a magia dessa série clássica. No anime acompanhamos o eterno Spike Spiegel e seu time de caçadores de recompensas. A aventura se passa em um contexto sci-fi bem interessante e alguns temas maduros são abordados ao longo dos episódios. Em suma, essa é uma opção que todos os fãs de animes devem conferir pelo menos uma vez na vida. Na minha visão, poucos animes representam a década de 1990 tão bem quanto o lendário Cardcaptor Sakura. Não à toa, até mesmo quem não acompanhou a série completa deve ter visto alguns episódios só para dar uma olhada na heroína Sakura em ação. Como o nome do anime sugere, a protagonista tem a missão de capturar cartas. Logicamente, essas cartas não são simples, ou seja, todas têm poderes mágicos capazes de causar um estrago enorme se caírem nas mãos erradas. E isso, claro, faz a trama ficar bem mais interessante.
Em 2023, uma espécie de reboot trouxe a série Trigun de volta ao centro das atenções e, como não poderia deixar de ser, as comparações entre essa versão moderna e a versão da década de 1990 foram feitas de forma intensa. Nesse caso, o visual meio 3D da nova série acabou sendo o principal alvo das críticas. De qualquer forma, o fato é que Trigun tem uma história memorável e um protagonista que merece uma posição de destaque entre os maiores heróis do mundo dos animes. Então temos aqui uma série que merece ser degustada antes de você investir na nova produção. Samurai X é um dos poucos animes dos anos 90 que realmente fizeram sucesso e ganharam adaptações live action de qualidade. E mais, um remake do anime começou a ser exibido em 2023 e vem ajudando muita gente a conhecer o lendário Rurouni Kenshin. A história se passa na era Meiji do Japão e tem uma boa dose de drama, já que Kenshin é um assassino aposentado que embarca em uma jornada para se redimir de todas as atrocidades que ele cometeu a serviço de uma organização chamada Isshin Shishi. Enfim, essa é uma atração imperdível. The Vision of Scaflowne é outro anime que não chegou a ficar muito conhecido aqui no Brasil, mas acabou ganhando um status cult com o passar dos anos. E como a série tem elementos típicos dos animes Isekai, podemos dizer que ela estava à frente do seu tempo, já que as produções do gênero só se tornaram uma febre nos últimos anos. Em síntese, a trama gira ao redor de uma jovem que é transportada para um mundo alternativo e acaba desenvolvendo alguns poderes psíquicos. Por conta disso, ela logo é arrastada para um conflito de proporções épicas nos quais temos alguns mechas e conspirações bem envolventes. O anime Slayers deriva de uma série de light novels que acabou dando vida a diversos produtos derivados, incluindo games e mangás. De modo geral, a história segue a feiticeira Lina Inverse, que une forças com alguns combatentes bem excêntricos a fim de encarar os perigos de um mundo fantasioso. E o mais legal desse grupo de heróis é que, por onde eles passam, mesmo fazendo o bem, a destruição que fica pelo caminho é sempre além da conta. Devido a isso, a protagonista acaba ganhando diversos apelidos nada amigáveis ao longo da trama. É bem verdade que Magic Knight Riot não chegou a ficar tão famoso aqui no Brasil quanto merecia, mas o anime foi exibido na TV aberta por um tempo e acabou conquistando uma grande legião de fãs nessa época, muito provavelmente por conta da bela mescla de fantasia com elementos sci-fi. É sempre bom destacar que o anime também tem uma premissa que pode ser encaixada no grupo dos animes Isekai, isto é, as heroínas também são convocadas para um outro mundo. De qualquer forma, a história das famosas guerreiras mágicas merece atenção. Com uma grande quantidade de episódios incríveis, Sailor Moon acabou se transformando na maior referência para os animes do tipo Mahou Shoujo, ou seja, aquelas aventuras protagonizadas por garotas com poderes mágicos. E o fato é que essa atração fez tanto sucesso que acabou ganhando um reboot. De forma resumida, a série foca nas aventuras da personagem Usagi Tsukino, que tem um encontro com um gato mágico e acaba ganhando o poder de se transformar em uma heroína. Daí, ela se envolve em uma batalha contra o Reino Sombrio. Como a adaptação live action de Yu Yu Hakusho ficou com um nível de qualidade bem aceitável, os fãs se afastaram um pouco da ideia de exigir uma versão remake do anime. Ainda assim, essa é uma das séries mais emblemáticas da década de 1990, especialmente para os brasileiros. O anime aposta em ideias sobrenaturais para prender a nossa atenção e segue pela linha do shounen de artes marciais da época. Assim, a gente acaba tendo a chance de encarar uma trama regada a grandes conflitos e uma boa dose de comédia. Hoje em dia, a qualidade das animações de One Piece é tão elevada que a gente acaba se esquecendo de que a história começou no fim da década de 1990. Sim, essa série é uma das mais longas de todos os tempos e certamente ainda vamos continuar falando sobre ela por mais alguns anos. Bem, o anime nos dá a chance de acompanhar a jornada do icônico Luffy, que sonha em se tornar o rei dos piratas. Ao longo dos muitos episódios lançados até agora, tivemos vários momentos marcantes e certamente isso transforma One Piece em um dos melhores animes dos anos 90. Como pôde perceber, esta lista deixou claro que os anos 90 foram ricos em animes lendários, e o mais legal dessa história toda é que eu selecionei apenas uma fração de todas as produções excelentes que foram lançadas nessa época, o que quer dizer que você ainda pode encontrar outras atrações incríveis se fizer algumas simples pesquisas. Durante a década de 1990, tivemos a chance de conferir muitas atrações por meio da TV aberta, e isso acabou fazendo algumas produções ficarem muito populares por aqui, mas também nos afastou de outras obras lendárias. Felizmente, hoje podemos conferir tudo por meio da internet.
internet. E é isso, se você curtiu a seleção, sugiro que não deixe de fazer a sua inscrição no canal, pois o Geek Ninja está preparando mais vídeos como este e você vai poder ficar sabendo um pouco mais sobre o mundo dos quadrinhos, animes, mangás, séries, filmes e muito mais. Até a próxima!